E aí galera, beleza? Sejam novamente bem-vindos ao canal do professor Emanuel Macedo, seu professor de Física. Vamos para mais uma questão relacionada aí às leis de Newton, tá? Uma questão bem interessante, inclusive para o Enem. Acompanhe a resolução. A questão fala o seguinte: um homem de 70 kg está sobre uma balança fixa no piso de um elevador que está descendo com uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, como ilustrado na figura. Qual o peso do homem que o mostrador da balança indica? Dê sua resposta em Newton e considere que a gravidade no local é 10 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, então olha só. O que é que acontece? Vocês estão vendo aqui pela figura que a gente tem um elevador, tá? Temos um elevador aqui. O elevador está acelerado, a aceleração do elevador é para baixo, 4 metros por segundo ao quadrado. E no interior do elevador tem uma pessoa que, por sua vez, está sobre uma balança, tá? Então, tem uma pessoa aqui sobre uma balança e a questão é que você determine qual o peso do homem que a balança vai indicar, certo? Dando sua resposta em Newton. Pessoal, então olha só, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, é que essa leitura, tá? Essa leitura que é feita aqui na balança corresponde justamente ao valor da força normal, tá? O valor da força normal, ó, a força normal corresponde justamente a essa leitura, tá? Leitura na balança. Essa interação que existe entre a pessoa, tá? E a superfície, aqui, essa interação, a gente chama de força normal. Tá? Vocês têm uma aula já minha aí que eu postei falando sobre força normal, que é uma força de contato que aparece toda vez que um corpo, tá, está sobre, por exemplo, uma superfície, ele está interagindo com a superfície, ele está comprimindo a superfície. Então a força normal, ela vai ser justamente essa leitura que eu faço aqui na balança, tá? Então o objetivo da questão é determinar a força normal, porque a força normal é justamente o que é mostrado na balança. Bom, mas para a gente entender primeiramente como é que se determina essa força normal em um elevador que está acelerado, vamos para uma situação que é mais comum no nosso dia a dia, tá? Que é quando a gente está dentro de um elevador, ou mesmo fora do elevador. Imagina que você tem aqui um elevador, ok? E esse elevador, ele está em repouso ou em MRU, tá? Então a gente tem uma condição aqui, uma situação em que o elevador está em repouso ou em MRU e tem uma pessoa aqui, ó, dentro de novo do elevador, certo? Novamente sobre uma balança, só que agora imagine que o elevador está parado, certo? Se o elevador está parado e você está dentro de uma balança, dentro do elevador, bom, é a mesma situação que acontece quando você sobe numa balança de uma farmácia, tá? Ou seja, o que é que vai acontecer aqui? Nesse caso, a gente vai ter que interpretar o seguinte: se o corpo está em repouso ou se ele está em MRU, vocês devem lembrar lá da primeira lei de Newton, que toda vez que um corpo está em repouso ou em MRU, ele se encontra em equilíbrio. O corpo em MRU ou em repouso, ele está em equilíbrio, ou seja, se ele estiver em repouso, a gente diz que é equilíbrio estático. Se ele estiver em MRU, o equilíbrio é dinâmico, certo? E para que ele fique em equilíbrio, a força resultante que atua sobre esse corpo é zero. Primeira lei de Newton, tá? Uma vez que um corpo está em repouso, ele permanece em repouso. Uma vez que o corpo está em MRU, movimento retilíneo uniforme, ele permanece em movimento retilíneo uniforme. E nessas duas situações, a força resultante que atua sobre o corpo é zero. Professor, e quais seriam essas forças? Gente, a força aqui seria a força peso, ó, a força peso que puxa o homem para baixo e a força normal, ó, certo? Bom, nesse caso, como a força resultante é igual a zero, eu posso dizer que a normal é igual ao peso, tá? Ou seja, essa leitura que é feita aqui na balança em um elevador em repouso, em MRU, que é o valor da normal, é justamente o valor do peso correspondente da pessoa. Ou seja, peso como é massa vezes a gravidade, então vai ficar normal é massa, a massa do homem foi dado aqui, ó, certo? A massa foi dada como 70, a gravidade vai ser igual a 10, então a normal aqui, ó, é 700 newtons, ok? Então, mais uma vez, quando o elevador está em repouso
ou quando ela está em movimento retilíneo uniforme, a normal ela é igual ao peso, tá? A normal é igual ao peso da pessoa, uma vez que a força resultante aqui é zero. Porém, não é o que acontece aqui, né, pessoal? Ó, não é o que está acontecendo aqui. Aqui o que é que acontece? Aqui você vai ter um elevador que ele está acelerado para baixo, tá? O elevador está acelerado para baixo. Então, eu já sei de cara, tá? De cara, que a normal aqui não vai ser igual ao peso, tá? Normal vai ser diferente do peso. Por quê? Porque nesse caso o elevador não está nem em repouso, nem em MRU, certo? Então como é que a gente vai fazer? Bom, tem duas maneiras da gente interpretar isso aqui, tá? Duas maneiras de a gente interpretar isso aqui. Primeiramente, pessoal, vamos voltar aqui à situação. Imagine que você está dentro do elevador, tá? O elevador está em repouso e de repente ele acelerou para baixo, tá? De repente você sofreu uma aceleração brusca, tá? O elevador acelerou para baixo. Nota que a pessoa, por estar em repouso, ela tende a querer continuar em repouso, de acordo com a primeira lei de Newton. Então, nesse momento que o elevador acelera para baixo, essa força de interação entre a pessoa e o piso, ela diminui, tá? Essa normal aqui, ó, tá? Ela vai diminuir, porque é como se o chão quisesse descer e você quisesse continuar naquela mesma situação ali, de repouso. Ou seja, essa interação entre a pessoa e a superfície, ela vai ser reduzida, né? A normal aqui vai ser menor, tá? Porque é como se o elevador quisesse descer, né? O chão desce e você quer continuar naquele estado ali. Então diminui essa interação entre o seu pé e a superfície, tá? Essa compressão que você está fazendo na superfície. Logo, nesse caso, a normal é menor que o peso, tá? Então seria uma maneira de você interpretar. O elevador bruscamente acelerou para baixo e você tende a querer continuar em repouso. Então essa interação entre o piso do elevador e você vai diminuir. Ou então interpretar da seguinte maneira, ó. Como a aceleração é para baixo, pessoal, ó, como a aceleração é para baixo, se a aceleração aqui é para baixo, a força resultante aqui também deve ser para baixo, tá? Se a aceleração é para baixo, a força resultante é para baixo. Só lembrando que força resultante, segundo a lei de Newton, é massa vezes aceleração, né? A força resultante é massa vezes aceleração. Se a aceleração aponta para baixo, a força resultante tem que ser para baixo. Para a força resultante ser para baixo, a força peso que está puxando a pessoa para baixo, ela tem que ser maior do que essa força normal, certo? Uma outra maneira de você interpretar isso. Se a aceleração do sistema é para baixo, a força resultante também é para baixo. Consequentemente, o peso, que é uma força que está apontando para baixo, é maior, tá? É maior do que a normal, ou a normal é menor que o peso. Consequentemente, o que, é que vai acontecer? Se a normal é justamente a leitura da balança, a normal aqui vai dar um valor menor do que o peso, ou seja, a normal jamais vai ser igual a 700 newtons, tá? Só vai dar igual ao peso quando o elevador está em repouso ou MRU. Então, para a gente determinar essa normal, o que, é que eu faço? Aplicando aqui a segunda lei de Newton, força resultante igual a ma, tá? Massa vezes aceleração. Não vou colocar agora na forma vetorial, certo? Mas quem é a força resultante? Força resultante, peso, como a força resultante é para baixo, a força peso tem que ser maior que a normal. Peso menos a normal é igual a massa vezes aceleração. Bom, o peso eu já calculei, não foi, pessoal? Ó, o peso aqui, ó, que é só você pegar a massa vezes a gravidade, e o peso a gente já fez que é 700, tá? Não é a massa é 70. Peso é massa vezes a gravidade, que deu 700. 700 menos a força normal é igual à massa do homem, tá? Que é de 70, vezes o valor da aceleração, 4. Então aqui vai ficar, ó, menos normal é igual a 280, 700 passa para lá, negativo. Vou puxar isso aqui para cá, vai ficar menos a normal, é menos, ó, gente, ó, 280 menos 700, menos 420. Logo, a normal é igual a 420 newtons. Essa seria aí a leitura feita pela balança, já que a leitura feita pela balança, né, a leitura na balança, corresponde justamente à força normal. Aqui também, tá, pessoal? Opa, aqui também pode ser chamado, tá, de peso aparente. Aparentemente, parece que a pessoa está mais leve, tá? 420 newtons.
Beleza, galera? Então, se você gostou da aula, tá? Não esquece, tá? De deixar seu like, se inscrever, tá? Divulgar o canal aqui do professor para outros colegas, para que o canal do professor aqui continue crescendo, tá? Por hoje é só e fique de olho nas novidades, nas próximas questões que serão resolvidas aqui. Valeu, é isso. Obrigado pela atenção e fui!